nos abençoe. Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor, segundo Reis, capítulo 7. Segundo Reis, capítulo 7. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos desse texto. O texto diz: Então disse Eliseu, o profeta Eliseu, vamos ler juntos? Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Juntos o verso 2. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém isso não comerás. Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Esse é o texto para nossa reflexão, nossa meditação. Irmãos, você já viu ou conhece um agente desanimador? Já viu, conhece um agente desanimador? Aqui, esse texto da palavra do Senhor fala sobre um agente desanimador. É triste, é horrível, um agente desanimador. O texto nos fala que Samaria estava passando por uma extrema fome. A fome era terrível, não havia comida, a ponto de que eles estavam comprando esterco de pombo e cabeça de jumento para poder comer. Tal era a fome. E agora o profeta Eliseu chega e diz para o rei e todos que estão próximos ao rei, e diz o quê? Ele está dizendo: amanhã, a estas horas, mais ou menos, vai ter alimento para todo mundo. Vai ter comida para todo mundo, inclusive vai ser tanto que vai ter gente vendendo alimento. É nesta hora que aparece o agente desanimador. Olha aí o agente desanimador. Quem é esse agente desanimador? Quem é esse agente desanimador? É o ajudante do rei, é o homem que está próximo ao rei, é o capitão da guarda, é o homem importante ali. Esse é o agente desanimador que está ali. Após a palavra de Eliseu, o agente desanimador se pronunciou. Eu sei muito bem o que é isso. Às vezes você termina de pregar a palavra, ensinar a palavra, e o agente desanimador chega junto. O agente desanimador chega lá para dizer que faltou alguma coisa, que a palavra não foi boa. O agente desanimador. E às vezes esses agentes desanimadores estão aonde? Estão lá no palácio, estão junto das autoridades,
E esse agente desanimador é terrível. Após a palavra de Deus ser pronunciada por Eliseu, o agente desanimador se pronuncia. E eu quero então deixar para os irmãos aqui algumas verdades sobre o agente desanimador, baseado na fala deste capitão que está ali, cujo braço o rei o apoiava. Era o homem de confiança do rei, mas ele é um agente desanimador. Em primeiro lugar, irmãos, um agente desanimador não crê na soberania divina. Olha o que esse homem diz: ainda que o Senhor, Jeová, Yahvé, fizesse janelas, aonde? No céu. Este homem não crê na soberania de Deus, ele crê no que ele vê, ele crê no que é lógico. O agente desanimador é aquele que não crê na soberania de Deus. E ele diz, veja só, ainda que Deus, o Senhor, Jeová, fizesse janelas no céu, este homem não crê na soberania divina, não crê na soberania de Deus, no que Deus pode fazer. Esse homem não crê nisso. Então esse é o agente desanimador, aquele que chega e diz, isso não vai acontecer, ainda que, sabe, aqueles agentes desanimadores que chegam e dizem, não tem jeito, não tem saída, não tem solução. Esse é o agente desanimador. Imagine todas as pessoas ouvindo, quem estava falando ali? O capitão, o homem de confiança do rei, o homem importante, o homem que está na guarda. É este homem que é o agente desanimador, que não crê na soberania de Deus. Porque as pessoas, elas querem explicação para tudo, elas querem lógica para tudo, e quando Deus resolve fazer, muitas vezes é completamente fora da lógica. Ora, como é que Eliseu diz, amanhã haverá abundância de víveres, amanhã haverá abundância de alimento, se não tem comida em canto nenhum? Então não tem lógica. Só que esse homem diz o quê? Ainda que Yahvé, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, isso não iria acontecer. Significa que esse homem não crê na soberania de Deus, ele crê na lógica. Então na lógica não dá, não vai acontecer. Este é o agente desanimador. É quando você chega e diz, eu creio que Deus vai fazer, Deus vai agir, e o agente desanimador chega e diz, não vai porque não tem dinheiro, não vai porque não tem condição, e não vai, e não vai. O agente desanimador chega assim. Irmãos, os irmãos lembram de muitas coisas que Deus tem feito nessa igreja. Essa casa do Projeto Viver que está aí à frente, a gente não tinha dinheiro, mas nós começamos a orar crendo na soberania de Deus. Mas o agente desanimador chega e diz assim, não vai acontecer, isso não vai acontecer, isso não vai, é terrível. Aí a pergunta que eu faço, será que na nossa igreja tem agentes desanimadores? Que não crê na soberania de Deus? Que a gente está dizendo, nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos fazer, e a pessoa chega e diz, mas não tem dinheiro, mas não tem condição, não vai dar certo, de onde vai sair, e a gente não crê. Será que nós não temos agentes animadores também no nosso meio? Nós, às vezes, sofremos por conta desses agentes desanimadores. Imagine Eliseu como ficou naquela hora, quando ele terminou de dizer a palavra, e aí o agente desanimador se pronuncia. O agente desanimador não crê na soberania divina. Em segundo lugar, irmãos, o agente desanimador tem sempre uma palavra pessimista.
Olha como é que ele diz aqui no texto, verifique aí. O texto diz: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu. Aí ele termina dizendo: poderia suceder isso? Isso aqui está na forma negativa. Ele está dizendo: isso não vai acontecer. O agente desanimador sempre tem uma palavra pessimista. Sempre se levanta para trazer uma palavra negativa. Às vezes você está entusiasmado, você está feliz, está planejando, e o agente desanimador chega com a palavra pessimista, negativa, que deixa a gente para baixo, desanimado. Tem gente, irmãos, que é agente desanimador até quando se trata de saúde. E eu me lembro, sabe, Edmilson, lá em Bonito, a esposa do irmão Queiroz estava doente, com um problema lá na perna, e uma vizinha lá foi visitá-la, aí olhou para a perna dela, olhou e disse assim: eu tenho uma amiga que morreu disso aqui. Seu agente desanimador. O agente desanimador sempre tem uma palavra negativa, sempre tem uma palavra péssima. Os irmãos sabem que a palavra péssima tem o sentido de olhar para os pés, é aquele que olha só para baixo. Então, esses são agentes desanimadores, que tem aquela palavra péssima, negativa, aquela palavra que joga a pessoa para baixo. Às vezes você está animado, está feliz, está contente, entusiasmado, e o agente desanimador chega e estraga o dia, chega com a palavra péssima. E é horrível, irmãos. Eu fui pregar numa igreja em Recife, uma igreja de ricos, e eu estava numa sala atrás, orando, e um agente desanimador passou perto de mim, olhou para mim. Naquela época, eu pesava 55 quilos, cabeça de cearense, cabelo de fogo. Aí o agente desanimador olhou para mim assim e disse: é você que vai pregar hoje aqui? Eu disse: você vai pregar o quê? Agente desanimador. E é difícil numa hora dessa. A minha resposta diz: se você estiver lá no culto, você vai ouvir. E aí naquela hora eu já estava orando, eu orei mais, porque uma hora dessa bate um desânimo, o sujeito já julga pelo seu peso, pela sua altura, pela cor dos cabelos, julga você por tudo. Esse é o agente desanimador, que tem a palavra pessimista, que tem a palavra negativa, que tem a palavra que arruína. E está esse capitão ali, como agente desanimador. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, eu e você, porque de repente nós nos tornamos agentes desanimadores na igreja, no trabalho, em casa, perto dos irmãos. Os irmãos estão entusiasmados, estão querendo fazer as coisas. Ao PH, a SAF, a mocidade está querendo fazer algo, e vamos fazer, e vamos realizar. E o agente desanimador chega lá e diz: eu acho que esse negócio vai dar certo não. Eu acho que o povo não vai comparecer. E aí o agente desanimador sempre vem com uma palavra negativa. E nós, cada um aqui tem que ter cuidado. Me lembro, o nosso irmão, o presbítero Alberdão, trouxe uma ideia para fazer a UPA Super, né, que é uma segunda-feira, uma vez por mês. E aí a gente tem que ser o quê? A gente nunca fez isso. E a gente resolveu o quê? Fazer. Aí o que é que o agente desanimador faz? Ou ele traz uma palavra negativa, ou ele não comparece, que é exatamente para poder desanimar. Aí não vem, porque a indiferença é uma maneira também de desanimar.
Não é não, Simone? Você faz uma programação, investe, faz de tudo, convida, e a pessoa não comparece. É um agente desanimador. Não comparece, não vem. E aí a pessoa diz: rapaz, eu esperava que viesse mais gente, e não veio. Aí dá um desânimo, irmão. Pense num negócio que dá desânimo na gente, é a indiferença. As pessoas não comparecem, não vêm, podendo vir. Não estou falando de gente que está doente não, que tem problema não é isso não. Eu estou falando de gente que poderia estar, gente que poderia vir e não vem. E esse é o agente desanimador, que tem uma palavra péssima, que tem algo negativo, que deixa a pessoa às vezes com vontade de jogar tudo fora. Esse é o agente desanimador. Mas, irmãos, além do agente desanimador não crer na soberania de Deus e ter uma palavra péssima, sempre tem uma palavra péssima, ele influencia negativamente os ouvintes. Ele influencia negativamente os ouvintes. Agora, naquele momento, quando aquele capitão se pronunciou, quantas pessoas estavam ouvindo? O rei estava ali, os oficiais do rei estavam ali, os súditos do rei estavam ali. Quantas pessoas estavam ali que devem ter balançado a cabeça e ter dito: é mesmo, até agora não choveu, não conseguimos plantar nada, não aconteceu nada de bom, como é que amanhã isso vai acontecer? E esse homem dá a palavra, e você imagine quantas pessoas foram influenciadas naquele momento. O agente desanimador, ele tem um poder de influenciar. O pior é isso. Começa a influenciar um grupo, começa a influenciar os bastidores, e aí fica por trás e fala: isso não vai acontecer, isso é palavra de Eliseu, está vendo que isso não vai acontecer, rapaz? Imagine que o agente influenciador, o agente desanimador, ele influencia, e eu já convivi com muita gente assim, gente que você está assim, querendo fazer as coisas. Eu me lembro, lá numa cidade onde eu estive, eu compartilhei até com um pastor. Eu disse para ele assim: rapaz, eu tenho o maior desejo assim, de pregar em várias igrejas, de pregar no Brasil. Eu tenho esse desejo, eu tenho essa vontade. Ele olhou para mim e disse: tira isso da tua cabeça, rapaz, você nunca vai conseguir. Meu irmão, é triste, não? Não é ruim isso aí? Ele terminou de falar isso, irmãos. Chega, vai lá dentro da gente. Aí eu coloquei na minha cabeça. Ele disse assim: tira isso da tua cabeça. E eu fiquei repetindo na minha cabeça: não tiro, não tiro, não tiro, não tiro. E saí dali dizendo: não tiro, não tiro, não tiro, não tiro, não tiro. Ressignifiquei a palavra e disse: não tiro. Reeditei minha memória. A memória seria: você não vai conseguir, você não vai conseguir. E eu fiquei dizendo: não tiro, não tiro, não tiro, não tiro, não tiro. E eu oro a Deus, que se for vontade de Deus, eu vou pregar em vários lugares, e pela graça de Deus eu tenho pregado em vários lugares. Mas o agente desanimador está ali influenciando pessoas, influenciando irmãos, influenciando igreja, influenciando familiares. Nós precisamos ter cuidado, porque o agente influenciador, o agente desanimador, ele influencia pessoas. Às vezes influencia o rei, o maior. Temos que ter cuidado com os agentes influenciadores. O agente influenciador, ele descredibiliza a palavra de Deus. Vou repetir: o agente desanimador descredibiliza a palavra de Deus. Veja que o texto diz no verso 1: ouvi a palavra do Senhor. Eliseu não estava dizendo que era a palavra dele, ele está dizendo: ouvi a palavra de quem? Do Senhor.
mas o agente desanimador, ele descredibiliza a palavra de Deus. Não era a palavra de Eliseu, irmãos, era a palavra de Deus, e portanto, palavra de Deus é digna de inteira aceitação, conforme está escrito. Mas o agente desanimador, ele descredibiliza a palavra de Deus. Aquele homem não valorizou a palavra de Deus, e Eliseu não disse: essa é a minha palavra. Ele disse: é palavra de Yahvé, é palavra de Deus, é palavra do Senhor. E o agente desanimador, ele descredibiliza a palavra de Deus. Isso é horrível, você terminar de pregar a palavra de Deus e ter consciência de que é a palavra, e um irmãozinho na porta da igreja dizer que não acredita na palavra, dizer que não é palavra de Deus, é um agente desanimador. Então nós precisamos estar atentos a isso, porque nós podemos ser agentes desanimadores, nós podemos ouvir e sermos influenciados por agentes desanimadores, que descredibiliza a palavra de Deus. Então o papel do agente desanimador é esse. Olha lá. E o que nós vamos falar? O que nós vamos dizer para o agente desanimador? Irmão, se eu for um agente desanimador, eu arraso com muita gente, eu estrago muita gente, porque o tempo todo vem gente compartilhar as coisas comigo. Um dia, um irmão, ele já estava bem idoso, ele era de outra igreja, e ele veio me visitar. Ele disse: pastor, eu creio que o senhor acredita no que eu vou lhe contar. Veio aqui no gabinete. Eu estava sofrendo muito, porque eu estava com o dente quebrado, e eu tenho muito medo de dentista. Não gosto de ir para o dentista, eu tenho medo de ir para o dentista. E eu orei a Deus, para Deus fazer esse dente cair, porque esse dente estava quebrado, e eu não tirava a língua dele, e eu comecei a cortar minha língua, de tanto passar minha língua nesse dente. O tempo todo a minha língua estava lá no dente, e não é assim não? Tem um pedaço de carne lá, você está lá o tempo todo, fica até com a cara feia, mas está lá o tempo todo, é um negócio enganchado, você fica lá, né? E esse irmão disse que estava o tempo todo, e ele orou a Deus: oh Deus, tem misericórdia de mim, aí, faz esse dente cair. E aí ele dormiu, e no outro dia, irmãos, estava sem um dente, e ele ficou feliz demais, porque estava sem um dente. Ou ele cuspiu o dente, ou ele engoliu, não sei, mas ele disse que estava sem um dente. E aí ele me disse assim, aí eu fui contar para o meu pastor, e o meu pastor disse que nada, isso não aconteceu nada, não sei o quê, e ele ficou muito triste. E eu sei que ele veio aqui e disse: pastor, eu sei que o senhor acredita. Eu disse: acredito mesmo, eu acredito que o irmão estava sofrendo, precisando se livrar desse dente, Deus fez alguma coisa e esse dente caiu, e o irmão está livre, vamos orar, agradecendo a Deus. Agora o agente desanimador chega lá, que nada, isso é invenção sua, Deus não fez isso. Isso é o agente desanimador, irmão. O agente desanimador, simplesmente, ele joga a gente para baixo. E o agente desanimador está no palácio, está na igreja, está no trabalho, às vezes está na sua casa. O agente desanimador está em algum lugar, e esse sujeito tinha que estar ali, naquela hora, quando Eliseu traz a palavra, e o agente desanimador chega e diz: isso não vai acontecer. Qual é a reação de Eliseu? Será que Eliseu diz alguma coisa a esse respeito? Olha aí o que Eliseu diz, verso 2, parte final. Diz o quê? Ele diz o quê? Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Eu penso que Eliseu ficou indignado naquela.
ficou furioso com esse agente desanimador, e ele não deixou por menos, ele ficou calado, não, ele reagiu, ele olhou e disse: pois tu verás com os teus próprios olhos, mas disso não comerás. E aí os que estavam influenciados ali, o rei que tinha ouvido, imagine naquela hora quando Eliseu reage, irmãos, contra os agentes desanimadores, nós precisamos reagir. A igreja precisa reagir, você precisa reagir, senão você vai para a lama, senão você vai para a terra, senão você desanima mesmo. O agente desanimador está de plantão, irmão, na porta, no palácio, lá no trabalho, pronto para soltar a palavra e arrasar com você e dizer: isso não vai dar certo, isso não vai acontecer, ainda que Deus abra janelas do céu, isso não vai acontecer. E você diz o quê? É mesmo, você está certo. Eliseu tinha dito: amanhã, a estas horas mais ou menos, isso vai acontecer. E o sujeito disse: não vai. E Eliseu chegou e disse: tu vais ver com os teus olhos, mas disso não comerás. Reaja, irmãos, a igreja precisa reagir, os pais precisam reagir, irmãos. Às vezes o agente desanimador está lá na escola e chega para o seu filho e diz: você é burro, você não vai aprender, não vai dar. A gente desanimador está na escola, está na universidade, a gente desanimador está no seminário. E eu estou falando de seminário porque eu senti na pele quando fui seminarista. Teve um seminarista que disse na minha cara assim, e mais outro que estavam por perto, um veterano, olhou para a gente e disse: vocês são burros. Desse jeito, o sujeito falou: vocês são burros. Aí às vezes eu não respondo na hora, mas eu digo lá dentro de mim. Eu digo: eu não sou. E o sujeito chamou a gente de burro. É o agente desanimador, agente maligno, agente perverso, agente de Satanás, que chega para desanimar a gente. E ele disse: vocês são burros. E pela graça de Deus eu tenho tido reações, e a gente precisa reagir, e a gente precisa dizer: eu não sou burro. Ou se diz para o seu filho: você não é, meu filho. Dizer para o irmão: você não é, seja um agente animador, anima o irmão, tem jeito. E eu louvo a Deus, eu bendigo o nome do Senhor, eu me glorio em Deus, mas me alegro no Senhor, meus irmãos, porque esse mesmo sujeito que disse que nós éramos burros, eu preguei lá no seminário e eu tirei uma nota alta, e eu fiquei feliz, porque Deus me deu a graça de tirar uma nota alta ali. Olha o agente desanimador aí. Irmãos, e eu louvo a Deus porque o Senhor me deu graça ali naquele lugar. E se alguém me chamava de burro, eu tirei uma das melhores notas em pregação para a glória do Senhor. E aí, aqueles que pensavam que eu era burro, agora estão me tratando diferente, e eu recebendo convites de alguns lugares para pregar, mas não é fácil na hora você ouvir uma palavra dessa. Quem sabe alguém diz: você não tem jeito, você não vai sair daí, essa igreja não vai crescer, e aí o agente desanimador está em todo canto, falando um bocado de besteira, e aí Eliseu diz: tu vais ver com os teus próprios olhos, mas tu não vais provar uma comida dessa. Aí lá na frente, o texto diz algo, diz que no outro dia, meus irmãos, chega a notícia: 4 leprosos apareceram lá dizendo: olha, tem comida ali, e é abundância. Diz aí no verso 3 que esses 4 leprosos encontraram comida num lugar, num acampamento aí dos amalequitas, e diz a palavra de Deus que escorreram
E foram para lá e chegaram lá, tinha vestes, e tinha ouro, e tinha prata, e tinha comida, e tinha tudo. O rei mandou verificar. Diz a palavra de Deus que quando a notícia chegou, sabe o que aconteceu? Veja comigo o que está escrito aí na palavra do Senhor. Verso 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Sírios, e assim se vendiam alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. A palavra de Deus se cumpriu. Verso 17, vamos ler juntos. Deram o rei a guarda da porta ao capitão, ao agente desanimador em cujo o braço se apoiava, mas o povo, lê comigo, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu. E ele morreu. O agente desanimador não vai desanimar mais ninguém. Ele morreu. Ele morreu. O agente desanimador precisa morrer. E ele morreu, segundo a palavra que Eliseu tinha dado, como falara o homem de Deus que falou quando o rei descera a ele. Não podemos aceitar o agente desanimador. Vamos ficar em pé, irmãos. Você precisa reagir. Eliseu reagiu. Talvez alguém está dizendo que não vai ter jeito no teu trabalho, na tua empresa, não vai ter jeito para você, está dizendo que você é burro, está dizendo que você não vai passar daquilo, e você precisa reagir em nome de Jesus. Não seja influenciado pelo agente desanimador, e nem seja um agente desanimador. Nós precisamos orar em nome de Jesus. Amém? Quem aqui já se desanimou por causa de um agente desanimador? Levanta a mão aí, só para eu ver. Você já se desanimou por causa de um agente que chegou lá, você não tem futuro não, não vai dar certo não. E quem sabe você desanimou porque você não reagiu. Eliseu não desanimou porque ele ficou firmado na palavra. Fique com Deus, fique firmado na palavra. Se é a palavra de Deus para o seu coração, para a sua alma hoje, Deus está dizendo: te anima, vai dar certo, eu estou contigo, vou abençoar. Era a palavra de Deus que no outro dia haveria abundância de alimento, abundância de víveres. E aquele homem chega para desanimar. Meu irmão, não aceite essa palavra do inferno, essa palavra maligna. Esse homem foi boca de Satanás naquele momento. Tem gente que é boca de Satanás, que é agente de Satanás, para desanimar a igreja, para desanimar você. Fique com a palavra de Deus. A palavra de Deus era: vai ter amanhã abundância de víveres. Fique com a palavra de Deus e não com a palavra do agente desanimador. Amém? Quem vai ficar com a palavra de Deus, levanta a mão e ora. Diga: Senhor, eu fico com a tua palavra. Não fique com o agente desanimador não, que ele vai botar você na lama. Levanta a mão e ora a Deus e diga: Senhor, eu fico com a tua palavra. Levanta a mão, ora a Deus, toda a igreja orando, em nome de Jesus, amém. E o nosso irmão seminarista Edmilson vem cheio de entusiasmo aqui para frente, para orar, e a igreja orando agora. Não deixe que o agente desanimador prevaleça. O que prevalece tem que ser a palavra de Deus. Junte-se ao seu irmão que está ao seu lado aí, em nome de Jesus, ore por ele, ore pelo seu irmão, ore junto aí, com ânimo. Que você esteja animado na palavra. Não deixa o agente desanimador desanimar você. Não deixa o agente desanimador botar você para baixo. Diga: eu estou firmado na palavra. A palavra era amanhã o milagre vai acontecer. Deus está dizendo, Deus está falando. Então segura a palavra, fica firme na palavra, se baseia na palavra, fique com a palavra, em nome de Jesus. Toda a igreja orando. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, acabamos, Deus, de ouvir a Tua palavra, e a Tua palavra, Senhor, nunca volta vazia, sempre cumpre, ó Deus, o Teu querer. Tem compaixão de nós, Senhor, por muitas e muitas vezes colocamos até em descrédito a Tua palavra, por confiarmos nesses agentes desanimadores, mas nos ajuda, Senhor, que o Teu Espírito brade em nosso coração e nos lembre quem é o Senhor, aquele que prometeu, aquele que falou por meio do Teu servo. Quem és Tu, ó Deus, o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio e fim.
Aquele que sim pode abrir, Deus, os céus e descer comida como o Senhor fez. Ó Deus, tem compaixão de nós, o teu povo. O Senhor conhece, sonda os nossos corações. O Senhor sabe as nossas lutas, sabe os nossos problemas. E ó Deus, nós estamos aqui, Deus, em Ti, para sermos encorajados pelo Senhor, sermos animados novamente pelo Senhor, colocados de pé, ó Deus, diante do Senhor. Por muitas vezes estamos prostrados na tristeza, no desânimo, no próprio pecado. Mas eu te peço, ó Deus, em Cristo nosso Senhor, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos levante e nos coloque de pé novamente. E um cântico em nossa boca, um canto de louvor e expressão de gratidão ao Senhor que nos tirou do lago, do dramadal de lama e nos colocou, Deus colocou um canto em nossa boca. Faz isso, ó Deus, e muito mais, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. É aquele que viu, ó Deus, veja com os próprios olhos, que foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. E alegre-se todos os povos diante do tamanho feito pelo Senhor em nossas vidas, para a glória do Senhor e o teu Filho Jesus Cristo, o qual se entregou por nós. Amém e amém, ó Deus. Amém. Amém. Levanta a mão comigo e diga assim: eu sou um agente animador. Seja um agente animador. Se você não for um agente animador, você é um agente de quem? Do inimigo. Irmãos, é sério. E se você não pode animar, fique calado. Fique calado. Mas seja um agente animador. Amém? Vamos animar nossos irmãos. Vamos dizer: estamos orando por você. Anime o seu irmão. Seja um agente animador, meu irmão, e não um agente desanimador. Levanta a mão comigo, repita-se essa oração. Em nome de Jesus, eu repreendo todo agente desanimador que vem contra mim, que vem contra a minha família, que vem contra a minha igreja, que vem contra o meu trabalho. Toda sorte de agente desanimador, em nome de Jesus, está repreendido. Em nome de Jesus. Amém. Diga assim: eu sou um agente animador. Dá um abraço no seu irmão e diga: eu sou um agente animador.